Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e vamos embora. A gente fala aqui sobre Everaldo, informação exclusiva, vai sair, vai ficar para 2026. Como é que tá o cenário agora nesse dia 31 de dezembro? Terãs também, vai voltar? Não vai? É estranho, né? Enfim, você quer que volte? E o Rubem Lescano, outro negócio que tá muito estranho também. Lá no Paraguai é uma divergência de informações malucas, mas pode ser que vá pro Cerro, hein? A gente explica isso daqui depois da vinheta. Claro que você já tem que chegar aqui deixando um like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no canal para dar aquela moral aqui pra gente. A gente abre aqui falando sobre Rubem Lescano, tá? Isso porque lá no Paraguai tá um bafafá danado. É entrevista com o vice-presidente do Cerro Porteño, é entrevista com o presidente do Libertad, é entrevista com o pai do Rubem Lescano e entrevista com o empresário do Rubem Lescano também. Uma série de coisas que a imprensa paraguaia está se movimentando pelo jogador do Fluminense. A situação do Lescano atualmente é a seguinte. Lescano pertence ao Fluminense, né? Isso já é sabido, foi contratado, tem contrato longo com o Fluminense, está com 21 anos. Foi pouquíssimo utilizado esse ano, só 11 jogos no ano e pouco mais ali de... Se você somar ali os minutos que ele jogou, pouco mais de 300 minutos, então muito pouco ao longo do ano, e ele tá no Paraguai, passando as férias e movimentando a imprensa de lá. Qual que é a parada? Vários jornalistas paraguaios cravaram a ida do Rubem Lescano pro Cerro Porteño. O vice-presidente do Cerro Porteño, eu tô lendo aqui um resumo feito até pela página Fluminense Stuff, que fez um compilado das informações e fez um resumo depois, para poder organizar. O vice-presidente do Cerro Porteño, então estamos falando agora... Os jornalistas estão dando que é quase certa a ida. O vice-presidente do clube disse que para o negócio acontecer vai depender de vários fatores, porque o Zubeldia pretende avaliar o Rubem Lescano ainda. Outros 2 dirigentes do Cerro Porteño deram entrevista dizendo que a negociação estava encaminhada. Então até agora a gente tem, a negociação está encaminhada, mas ainda o que falta para ela não estar certa é uma avaliação do Zubeldia sobre a situação. Só que aí o empresário do Rubem Lescano, Pedro Aldavi, disse que é pouco provável que o negócio aconteça. E o presidente do Libertad, Rubem de Tore, afirmou que conversou com o pai do Lescano e o pai do Lescano negou que ele esteja indo pro Cerro Porteño. Lembrando que o Lescano vem pro Fluminense depois de sair do Libertad, sendo o melhor meia do Campeonato Paraguaio na temporada de 2024. Então, ele não é revelado diretamente no Libertad, porque ele tem uma passagem pelo Deportivo Capiatá lá atrás. Mas, enfim, ele é cria do Libertad, jogou 3 temporadas, quase 4 ali no Libertad. Então, o presidente do Libertad tá dizendo que falou com o pai do jogador e que o pai falou, ele não vai pro Cerro, não. Então, assim, o resumo das notícias paraguaias e da movimentação do Lescano no Paraguai tá bem encaminhado, tá pegando mal pra ele ir pro Cerro, em vez de repente voltar pro Libertad, alguma coisa desse tipo. E meio que quem é mais próximo e tá defendendo o interesse do jogador, empresário, o pai, tá dizendo que não deve rolar, a questão do Cerro ali é pouco provável. Talvez ainda forçando que ele seja utilizado no Fluminense, imagino eu. Do lado dos jornalistas, das apurações e do Cerro Porteño, se fala de que o negócio é bem provável que aconteça. O que a gente tem de informação aqui? Eu apurei e trouxe, inclusive, né, nesse caso aí, fica a lição aí pro Fluminense mais uma vez, né? Eu apurei ainda em outubro, trouxe uma informação falando, olha, já é sabido internamente de que o Rubem Lescano não vai jogar mais nesse ano, não entra mais em campo nesse ano. Ele já não estava muito mais afim também, estava desestimulado ali com essa reta final de ano. E que tem uma transferência encaminhada de volta para o Paraguai. Eu trouxe essa informação em outubro. O Fluminense soltou nota, negando, em verdade. E, bem, hoje é dia 31 de dezembro, o Rubem Lescano. Nem se marcassem um amistoso para hoje, o Lescano teria entrado em campo, não entrou em campo mais esse ano. E está encaminhado um negócio de volta para o Paraguai. Então, assim, às vezes, né? Enfim, não vou passar batido nessa. O que eu tenho de informação ainda é essa. Não consegui atualizar essa informação. Me parece algo que está mais fácil para os irmãos paraguaios apurarem, até pela multiplicidade de fontes e pelo convívio que ele já tem por lá. Da parte do Fluminense, a situação é a seguinte. O Lescano tem que se reapresentar
depois da manhã, no dia 2, e não chegou proposta diretamente ainda do Cerro Porteño pela situação. Chegando, vai ser avaliada e eu acredito que qualquer avaliação de proposta vai passar por uma avaliação do Zubeldia, do Rubem Lescano. Lembrando que o Fluminense pagou 5 milhões de dólares pelo jogador, dificilmente fará a venda para o Cerro Porteño, provavelmente vai ser mais um empréstimo com uma opção de compra, que dificilmente o Cerro vai efetivar, né? Não é um clube que esteja nadando em dinheiro. Na verdade, se você pegar ali o futebol paraguaio tirando o Olímpia, o próprio Cerro Porteño mesmo, você pega os últimos anos, eu fui dar uma olhada ali nas compras e tal, no máximo compra de $1 milhão, por aí. Então, assim, não estamos falando de possibilidade de vender o Lescano para lá, não. É voltar a jogar bola lá para poder trazer de volta. Ou para vender para outro clube a partir dele jogando bola lá e deixando um percentual de cláusula de vitrine. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A gente fala aqui agora sobre, rapidinho, eu vou falar do Everaldo já, mas só para passar rapidinho sobre essa questão que é do Terãs. Informação lá do GE. Globo, de que o Terãs, ele tá no Peñarol, ele tá lesionado, né? A passagem dele pelo Peñarol finaliza com uma lesão desde outubro, uma lesão no tendão de Aquiles, e que deve permanecer pelo menos mais 3 meses lá no Peñarol se tratando dessa lesão, porque o jogador está emprestado e é de praxe no futebol que você devolva o jogador ao pegar por empréstimo, com ele já solucionado na questão física, né? Então o Peñarol pegou emprestado, como qualquer relação na vida, né? Você pegou algo emprestado e quebrou, você devolve funcionando para a pessoa, né? Sei qual exatamente seria o funcionando do Terãs, mas a legislação esportiva tem ali essa obrigação de renovar pelo período previsto para a recuperação completa do problema, e no caso do empréstimo é só estender um pouco. Então o Terãs não voltaria para o Fluminense lesionado, deve ter ali uma extensão pelo menos até março de 2026, ou talvez até mesmo, segundo a matéria do GE, segurar mais um ano de empréstimo do Terãs com o empréstimo dele lá com o Peñarol, e aí só empresta por mais um ano, eles recuperam e usam. Qual que é a questão? É que para fazer esse empréstimo de um ano, provavelmente o Fluminense teria que renovar com o Terãs, para ficar resguardado, né? Por quê? O contrato do Terãs acaba no final de 26. O Fluminense pagou 14, 15 milhões de reais nele, e que não jogou aqui no Fluminense, mas que no Peñarol fazia uma temporada mediana, uma temporada de números muito boa, né? Se você parar a pensar que ele tinha 29 jogos na temporada, sendo só 15 como titular, mas tinha feito 7 gols e dado 5 assistências, ou seja, em 15 jogos como titular ele tinha 12 participações em gol, um número muito bom. Os últimos jogos dele como titular são jogos em que ele fez gol contra o River Plate do Uruguai, fez gol contra o Liverpool de Montevideo e fez gol contra o Tacuarembó. Claro, o Campeonato Uruguai é muito frágil, né? Ele estava jogando até mais na Copa, não era titularíssimo do time, mas ainda assim são números bons, que poderiam resultar numa venda. Então acho que o Fluminense fazendo um acordo ali de uma renovação condicionada à utilização por lá e etc, enfim, poderia ser. O que está acontecendo é que o Peñarol não está pagando por esse empréstimo. A única coisa que está acontecendo é o Fluminense não paga o salário do Terãs. O Peñarol paga 100%. Só que os 14 milhões o Fluminense ainda está pagando. Então, o ideal seria amenizar essa situação e tentar agora, de repente, uma venda do Terãs por lá mesmo, tomando ali um deságio ali, pegando $1,5 milhão, alguma coisa desse tipo, mas pelo menos para minimizar o dano, né? Mas o Terãs não volta, se é que um dia ele veio, né? Vamos lá, cara, informações sobre o Everaldo. Eu preferi abrir aqui falando sobre o Lescano, logo que também é uma parada um pouquinho mais complexa, mas vamos lá. Há pouco tempo atrás eu trouxe aqui algumas informações sobre o Everaldo. Tinha saído uma informação de que o Albirex Niigata, lá do Japão, tinha feito proposta por ele, eu apurei junto ao Fluminense e não tinha chegado nada ao clube. Então eu falei, opa, às vezes a proposta saiu de lá, né, e foi até o staff. Fui conversar com pessoas ligadas à carreira do Everaldo, ali diretamente, e o que eu consegui de informação, tá? Primeiro, a passagem do Everaldo no Japão foi no Kashima Antlers, e foi uma passagem boa, você pega os números, é uma passagem muito boa por lá, então ele ficou marcado, tem um biotipo interessante para jogar lá no Japão. Então a primeira coisa que me foi passada é, cara, tem sondagem pelo Everaldo do Japão direto. O cara teve uma passagem muito boa lá, a galera do Japão curtiu, ele tem-se uma memória boa dele lá, então normalmente já vem. Só que ele não pensa em hoje ir para o Japão diretamente por conta da questão da família, tá? É um empecilho, é isso. Tem filhos aqui no Rio de Janeiro, se adaptando, escolhe. Então, assim, ele pode ir para o Japão? É uma coisa que ele não solucionaria? Não, ele pode ir.
mas é uma coisa que hoje em dia trava muito mais ele de aceitar um contrato lá no Japão. E no futebol brasileiro, também fui tentar descobrir ali, 3 clubes da Série A entraram em contato e fizeram sondagens oficiais. O que é sondagem oficial? Olha, a gente quer contratar, vamos falar aqui da situação real, não tô ligando para atualizar, eu tô ligando ali para trocar uma ideia, para montar uma proposta mesmo. Um desses eu já tinha revelado aqui, que foi a Chapecoense. Falei inclusive com o presidente da Chape na época, que falou que os preços da Série A estavam irreais para um time como a Chapecoense. Depois ele até viralizou uma entrevista dele falando de logística, falando que, cara, eu subo para a Série A e a cota toda já está preenchida com um time de Série B, praticamente. Então, a situação da Chapecoense financeiramente não ia comportar Everaldo. E eu descobri os outros 2 times. Os 2 times que fizeram ali esse contato oficial ao staff do Everaldo foram Vitória e Coritiba. Coritiba também desesperado aí atrás da galera, né? Tentou os 2 centroavantes do Fluminense, o John Kennedy e o Everaldo. A situação com o Vitória é um desejo antigo. Lá atrás o Fábio Mota já tentou contratar o jogador, na época que ele estava no Bahia ainda, pouco depois ele vem para o Fluminense. E o Coritiba, aí esse, como eu falei, tá buscando um centroavante, então seria interesse dele. Não sei se essas negociações avançaram, tá? A princípio, segue a lógica do Lescano. Apesar de estar no mercado, apesar de saber que... Aí no caso do Everaldo não é nem tanto a utilização dele, né? O Everaldo foi bastante utilizado no ano, diferente do Lescano nesse ponto. O Everaldo é muito mais aqui o clima, né? Eu, conversando com algumas pessoas que faziam cobertura do Bahia, até conversando com meu amigo Yuri Santana, lá do canal do Pouco, ele falou, cara, pô, eu gostava aqui do Everaldo porque sempre com respostas, tipo assim, a gente perguntava e ele respondia as coisas, tratava bem ali a imprensa e era justo com o torcedor, assim, no que ele falava. Aí eu falei, cara, se o Everaldo que deu 2 entrevistas foi muito, porque o cara... Enfim, desde que chegou já é uma passagem extremamente conturbada. É aquela passagem que é feita para dar errado, assim. Everaldo chega um mês depois, um pouquinho menos, uns 15 dias depois da venda do Cauê Elias e assume a camisa 9. Pô, meu amigo, o Cauê Elias foi um dos salvadores do ano passado. É um moleque sendo vendido para a Europa cedo. E você diz que a reposição é Everaldo, isso já bota um alvo no cara que o cara tem que fazer um ano bizarro para poder resolver. E não foi isso, né? O Everaldo acabou perdendo várias oportunidades de se consagrar no Fluminense, né? Seja no gol contra o Borussia. Calcule a virada de chave. Se o Fluminense ganha o Borussia, 1-0 gol do Everaldo. Como que não mudaria o olhar que a gente tem sobre ele também? Mas ele não faz o gol. E aí a galera cria uma música, clima maneiro e etc. Ele faz 2 contra o Internacional, faz gol contra o Grêmio, aí perde um pênalti e não fez mais gols até o final do ano, não deu assistência. Então os números, eu entendo o lado do treinador que está utilizando o Everaldo. Por várias vezes eu falei aqui, gente, o Germancano não tem condição física, o John Kennedy não tem condição técnica. O desempenho do John Kennedy foi muito ruim esse ano. E aí, nesse caso, o Everaldo acabava sendo a menos pior opção. Por mais que ele não estivesse fazendo gol, não estivesse dando assistência, que pra mim é uma obrigação do centroavante, do que a gente tinha, e considerando que o Zubeldia ia jogar com o centroavante, era o menos pior. Ficar pra 2026. No momento, o Fluminense tá com os 3 centroavantes. O John Kennedy não saiu, o Everaldo não saiu e o Germancano não saiu. E precisa sair. Porque foi o grande problema do Fluminense em 2025. O Fluminense precisa de uma renovação nesse ataque. A situação, como eu falei, a situação do Everaldo, eu entendo ali que, obviamente, o clima não seja o ideal. E acho que o ideal mesmo para o Everaldo hoje não era ficar no Fluminense, cara. Apesar da informação que a gente tem ser do Zubeldia gostar do desempenho dele nesse ano, à parte, com ressalvas em relação à falta de gols, né? A possibilidade de saída da parte do Everaldo é considerável, até por esse clima que ficou. Novamente, eu sempre deixo claro que eu evito dar muita opinião nos vídeos que eu dou informação, até para não misturar muito e de repente as pessoas confundirem um pouco o que é informação e o que é opinião. Mas isso aqui eu vou falar agora é 100% opinião. O Everaldo é o tipo de jogador que me incomodou bastante ao longo do ano dentro de campo, mas eu falo direto, não me incomoda jogador ruim, ou jogador que às vezes é bom e joga mal aqui. Não me incomoda o jogador que joga mal. Me incomoda o jogador de sacanagem. O jogador que joga mal, ele me incomoda nos 90 minutos. Acabou o jogo, começa a me incomodar quem tá escalando. Essa é a parada. Agora, o jogador que joga de sacanagem, eu acho que esse cara debocha da cara do torcedor. E muita coisa me irrita, mas do deboche me irrita muito. E o Everaldo não foi o cara que jogou de sacanagem. É o cara que se doou em campo.
bem como jogadores também que foram muito mal no Fluminense, que também se doavam muito em campo. Eu acho que nesse momento não tem muito mais solução para o Everaldo no Fluminense. Eu acho que não dá, assim. Talvez se o Everaldo fizer um ano de Germancano de 40, 44 gols, que a crítica de um jogo não consegue chegar ao final do jogo seguinte porque ele já guardou outro. Só que isso não é. A carreira do Everaldo nunca foi esse fazedor de gols absurdo. Você pega historicamente, você vai ver ali temporadas dele. Mesmo na passagem lá pelo Japão que ele foi bem, você vai ver que ele fazia 18 gols, mas ele dava 5 assistências. Até mesmo na passagem de 2021, onde ele fez só 9 gols, ele deu 8 assistências. Então, tipo assim, ele não é esse artilheiro. A maior temporada da carreira dele foi fazendo 19 gols, que é aquela temporada dele voando na Chape. Então, assim, em 2023 ele fez 20 pelo Bahia. Mesmo assim, 20 gols é o que o Germancano nesse ano, um ano que não foi bom dele, fez. Então, o Everaldo não é esse artilheiríssimo absoluto. Então, eu acho que hoje não tem mais conserto para a situação do Everaldo. Já virou um ódio que começa na racionalidade, mas já é irracional da parte da torcida do Fluminense de odiar. E aí eu acho que isso é ruim pro torcedor do Fluminense, que fica tendo um camisa 9 que odeia, pro Fluminense, que tem um camisa 9 que já entra sempre pressionado, e ruim pro próprio Everaldo também, que no final das contas, meio que não importa o que ele fizer ali, não importa se a avaliação é positiva, é negativa, ele não vai contar com o carinho da torcida do Fluminense. Então, pra mim, o ideal nesse momento era encerrar. Acho uma proposta, o Fluminense pagou muito baixo no Everaldo, acho uma proposta que seja interessante, vai jogar a Série A, vai jogar no Vitória, vai jogar no Curitiba, vai voltar pro Japão, e acho que nesse momento a minha visão era essa. O ideal era o caminho do encerramento do contrato. Manter o jogador aqui vai ser só manter um ambiente de estabilidade que, mesmo com o Everaldo fazendo 10 gols no ano, dificilmente vai acabar e não vai ser vaiado em pelo menos 20 a 25 jogos no ano na escalação já. Então, enfim, acho que esse é o cenário. Beleza? Feliz ano novo, tá? Pra vocês. Eu não vou gravar mais vídeo hoje não, gente. Acabou, né? Acabou. Amanhã, dia 1º, tem um vídeo especial ali sobre o calendário do ano e a gente volta dia 2. Já é? Tamo junto. Até a próxima. E ó, hoje, 7 da noite, dia 31, tem, ou se tá vendo isso depois, já tá lá, a retrospectiva do Jornada KTO 1902, cara, contando o ano inteiro. Eu tive um trabalhão pra editar isso. Então, vai lá, tá? Assiste, comenta, porque é o resumão da história do ano do Fluminense. Beleza? Tamo junto agora sim. Até a próxima. Valeu.